Bom, então boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter a segunda aula, melhor, terceira, né, da disciplina, sendo a segunda comigo, né? E o tópico está relacionado com concepções de literatura, né? E eu passei para vocês um texto do Terry Eagleton que se chama O que é Literatura, do livro Teoria da Literatura, uma Introdução, que é isso daqui, né? É um livro bastante básico, assim, né? E daí eu pedi para ler a introdução do livro, que se chama O que é Literatura, né? Então a primeira pergunta que eu faço é se vocês leram, quantos de vocês leram? Eu li, professor, era até a página 40, né? Que era o primeiro capítulo inteiro. É, é a introdução, né? Sim, Se chama O que é eu li, Literatura. Aham, eu li e vi que ele fala sobre o que as pessoas veem como literatura, né? aham. E Falhou. é vista como arte, mais como arte, e daí que outros textos acabam não sendo vistos com valor literário, né? Então eu lembro que ele foi falando sobre isso. Tá. Quem mais? É, eu também li o texto. Ele fala que literatura não deve ter essas concepções que a colega falou, né? Vista como apenas a arte da palavra, como ficção, que a literatura ela deve ser vista como a linguagem, no sentido da linguagem, né? É uma linguagem diferenciada, uma linguagem onde vai estar se expressando totalmente diferente da linguagem comum, E mais ou não menos. apenas atrelar a literatura ao belo, à arte, né? Bom, foi isso que eu entendi. Aham, tá. Complementando a fala da colega. Vamos ouvir os demais, as demais, né? Para ver o que fala do Lucimar. Eu entendi que ele também dá muito valor ao cunho social que a literatura tem, né? Essa função dela. Ele Aham, fala que a literatura, ela tem o belo, ela é uma arte, mas que ela vai muito além disso. Ela não é só isso, ela não tem essa aham. única função. E que ela tem um papel importantíssimo na sociedade, que ela Sim, pode, inclusive, integrar outras disciplinas, e fazer com que o aluno se desenvolva em outras disciplinas por meio da literatura. Então, que essa função também é extremamente importante. E que se você achar que a literatura é só para diversão, é só para o entretenimento, você não observa isso. E quando a literatura foi construída, ela teve todo um contexto histórico, social, naquele momento que está representado ali, na obra. E que isso sim. tem que ser levado em consideração. Eu entendi Aham, isso também do texto. tá. Quem mais? Ele apresenta também o contexto, né, do estruturalismo, é isso, né, prof? Aham, Como que eles viram a literatura, a literatura era, eles estudaram a literatura como se fosse algo material, né, partindo de alguns princípios lá, eles isolaram, tipo, a parte ficcional, a parte assim, subjetivismo, assim, entendi sim. mais ou menos isso, professor, Aham, entendi mais ou menos. Aí tá. eles isolaram isso para estudar a linguagem Sim, literária. é. Eu entendi mais ou menos isso, eu não sei se eu estou certa, tá bom, Aham. professor? Tá, eu quero ouvir quem não falou ainda. Todo mundo leu? Professor, eu Fala. não consegui ler, professor, não li. Aham. Tá, quem mais? Fala, Lu Lima. Professor, eu li
já faz alguns dias, assim, esse texto, Aham, e eu entendi também essa questão da importância da literatura no social, entendeu? aham, De que a literatura também faz parte da realidade do aluno, por exemplo, né? Que não aham, é apenas só passar o emocional ou, digamos assim, uma utopia, algo que não, um texto, por exemplo, que é apenas um conto, uma história fictícia, não, mas traz o aluno, desperta no aluno para que o aluno possa assim estar no lugar ali do texto, né? E trazendo para a realidade dele. Eu entendi também isso. sei, Assim, achei um pouco difícil o texto, aham, mas eu entendi mais ou menos isso, a importância da literatura na sala de aula para se trabalhar com a realidade também do aluno e despertar no aluno que ele pode, assim, construir, se identificar com as identidades que são apresentadas nos livros literários. aham. Tá, quem mais? Pode falar, inclusive, a respeito da impressão que teve da leitura. Por exemplo, a Lu Lima foi a primeira que falou assim, eu achei meio difícil, né? Assim, isso também é importante para mim. Eu saber, fala, sofri. Professora, eu também achei um pouco Aham, difícil, porque ele não definiu bem, não está definido o que é literatura. Foram várias sim, partes, né? Num sim, todo, falando todo. é isso aí mesmo. Dá a impressão que foi uma reflexão, né? É Isso. Aham, verdade, professor. É isso mesmo. beleza, Eu quem mais? comecei, eu comecei a Ele fala leitura. que não é Peraí, ficção. peraí, é uma de cada vez. A Maria Paulina, depois a Luciane. Vai, Maria Paulina. Então, professor, eu comecei a ler, não terminei todo o capítulo, mas eu também tive a impressão, para a gente refletir o que é a literatura, tanto é que ele começa lá, falando desde lá do começo, como que era, né, a formalista, acho que era formalista, eu não lembro o nome, como, Aham, então, aí eu fui tentando entender, sabe? aham, Então, até onde eu parei, eu estava refletindo, sabe? Não terminei, mas eu achei o texto meio, assim, um pouquinho complicado de entender. tá, Luciane. Então, professor, ele não é bem amplo a questão de definir o que é a literatura. Aham, Inclusive, quando eu trabalhava, eu falava, é a arte da palavra, mas com esse texto abriu minha mente, porque eu passei a entender que não é ficcional, porque ele cita várias obras lá, inclusive até me reportei a carta de Pero Vaz de Caminha, que é um texto considerado literário, mas no caso ele fala sobre a aham, terra recém-descoberta, né? aham, Então, a gente vê que é uma carta e é considerado literatura. sim, Então, se a gente falar para o aluno que é uma arte, que é a palavra em artisticamente, não fica adequado também, gente. Então, eu entendi, esse texto é bem reflexivo, que eu entendi, assim, que ele vai nos colocando, vai pontuando, vai mostrando para nós, vai abrindo o horizonte, sabe? Para a gente aham, compreender melhor o que é literatura. aham, Porque se tem teoria literária, tem literatura. sim, Aí ficou aquele negócio dele, ficou jogando, mencionando muitos autores, falando sobre a. Aí é um texto bem. Tem que ler e reler. Como a Lu Lima falou, eu já havia lido ele anteriormente. Aí eu reli. E mesmo assim, ficou bem difícil, assim, de falar, assim, bem aham, desse texto. Mas ele é um texto muito tá. interessante mesmo, Então, abriu minha mente. certo. Então, a Luciane falou uma coisa importante que é a seguinte. Ele cita, né, uma porção de exemplos de autores que talvez não sejam conhecidos ou tão conhecidos por nós. Só que ela
fez uma relação com o autor que ela conhece, ou um texto que ela conhece. Por exemplo, as cartas de Caminha, né? Tá, a Luciana Xavier está colocando uma outra observação. Considerado devido às hipérboles e metáforas, à linguagem. Sim, tem esse valor, né? Mas talvez não seja só isso, né? Talvez tenha outro motivo também. Bom, mais alguém quer falar? Eu vou começar. Só fazer um comentário Fala, aqui, Sérgio. professor. Oi. Eu estava lembrando, né? Estava tentando lembrar, puxando na memória aqui. A partir do momento que a professora falou do Pero Vaz de Caminha, né? Daí eu comecei a lembrar que eu fiz também há alguns dias e eu estava vendo uma parte ali que ele direcionava bastante à elite, né? Eles falavam que a maioria das coisas que a gente vai fazer é direcionada à elite. A gente, o pessoal da classe baixa tinha pouco acesso, né? Aí depois, agora a gente tem mais acesso, né? As pessoas têm mais acesso. Pelo menos é isso que eu entendi, por enquanto, né? Sim. Tá. Outra coisa é assim, a Luciane também falou assim, que ele fala de escrita imaginativa, né? Algumas de vocês falaram do estruturalismo, né? Coisas do tipo. Mas assim, tem uma linha de raciocínio que está por trás desse texto, né? E é isso que eu quero que a gente tente recuperar, tá bom? Então, basicamente, o texto funciona da seguinte forma. Ele se pergunta, o que é literatura? Daí ele vai propor alguns critérios de definição, né? Mas, cada critério que ele propõe, depois ele mostra como não é suficiente, certo? Então, o primeiro que ele propõe é escrita imaginativa, né? E daí, no sentido de ficção. Daí depois ele mostra como nem todo texto literário, nem todo texto que a gente considera literário é ficção, e nem todo texto de ficção é literário, certo? Então, é uma coisa bastante lógica, assim. E outra coisa que dificulta um pouco a compreensão, né, é que ele fica fazendo um monte de piada no meio, né? Só que piada de inglês, né? Piada de inglês, para nós, não tem tanta graça, né? Ou talvez, assim, não tenha graça nenhuma, né? Mas é isso que ele está fazendo, certo? Eu não tive capacidade nem de entender a piada dele no texto. Meu Deus. Eu também não, professor. Não, mas ele faz umas piadas assim, por exemplo, um bêbado entra no metrô, ou alguém entra no metrô, e no metrô tem um aviso. Você deve segurar o cachorro no colo ao pegar a escada rolante. Daí o cara pensa assim, então eu tenho que ter um cachorro e segurar o cachorro no colo. Não, de inglês. Ele é inglês. Para pegar a escada rolante. Eu não posso pegar a escada rolante sem ter um cachorro no colo. Entendeu? Assim. Tem razão da gente não entender. As piadas eles são muito. Mas é outra cultura, né? É diferente. Uhum. Não, e também como o raciocínio dele pode ser que a gente. A gente está mal acompanhando o raciocínio dele. O cara ainda quer fazer uma piada no meio, né? Daí dificulta mesmo, né? Mas o raciocínio. Verdade. O raciocínio é esse. O que é literatura? Bom, geralmente a gente considera que literatura é texto ficcional, né? Certo? São narrativas ficcionais, ou seja, não tem a ver com, não tem uma relação de verdade, né? Eu leio Machado de Assis, o José de Alencar, o Graciliano Ramos, e eu sei que são personagens fictícios, né? Então, bom, esse é um critério? É um critério. Só que ele prova que tem um monte de texto
que a gente considera literário, mas não é ficcional. Então, a Luciane lembrou da Carta de Caminha, e eu posso trazer outros exemplos que vocês conhecem, como, por exemplo, Padre Vieira, né? Os Sermões do Padre Vieira. Não é ficção, mas a gente considera literatura brasileira, portuguesa, né? Que mais? Os Sertões do Euclides da Cunha, né? Tudo é prosa regionalista. Não. O raciocínio é o seguinte. Ele diz assim, bom, eu posso pegar e falar assim, literatura é escrita imaginativa ficcional, certo? Daí você fala assim, Graciliano Ramos, Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, beleza. Eles contam histórias, né? Ficcionais. Só que logo em seguida ele diz, mas tem um monte de texto que a gente considera literário que não é ficcional. Exemplo, a Carta do Pero Vaz de Caminha. Que mais? Os Sermões do Padre Vieira. Não é mais o Padre Vieira, os sermões dele, não é uma historinha que ele está contando para a gente com personagens inventados, certo? Euclides a primeira e segunda parte dos Sertões de Euclides da Cunha, não para contar uma história. Sim, Euclides da Cunha. Não só o fato de não ser não é que ele está falando que não é uma narrativa. No caso do Euclides da Cunha, Os Sertões, é real, não é ficcional, certo? É um fato histórico que está registrado lá, né? Mas a gente considera literatura. Então, esse critério não é suficiente. É esse o raciocínio do texto dele, né? E assim por diante. Ele vai, eu vou projetar aqui para vocês um esquema que eu fiz a partir do texto dele, seguindo o raciocínio dele, né? Então, professor, antes do senhor começar, eu acho até interessante, eu quero entender mesmo essa definição de literatura, porque uma vez eu estava na minha gravidez, eu tive intoxicação alimentar, fui parar lá no médico, e o doutor mandou aplicar Buscopan na minha veia, e eu falei assim para ele, mas grávida, pode tomar Buscopan na veia? Aí ele falou assim para mim, segundo a literatura médica, sim. Eu fiquei com isso aí na cabeça, professor. Literatura médica. Eu fiquei pensando, nossa, então a literatura tem muitas vertentes mesmo. Pode ser considerado... Não, mas daí você está... daí não é dessa literatura que a gente está falando, né? Não, eu estou falando, tem várias compreensões para a literatura. Não, depende, né? Assim, tem vários usos da palavra. É uma palavra polissêmica. Não, toda palavra é. Nem toda palavra é. Sim, o que eu estou falando é assim. Vamos supor. Muitas palavras são. Não, a maioria delas é. Né? E se você quiser, você consegue fazer com que todas sejam. Né? Mas a questão é assim: não vamos fugir tanto, né? Porque, isso é simplesmente um uso bastante diferente da palavra. O que a gente está chamando de literatura é aquilo que está relacionado com a profissão de vocês na sala de aula, certo? Vocês são professores de língua portuguesa e também têm formação para dar aula de literatura, certo? Para ensinar os alunos a lerem literatura, né? Então, é disso que a gente está falando. Agora, quando o médico fala assim, segundo a literatura médica, ele está fazendo um uso muito diferente da palavra, que nem entra em questão aqui, certo? Tudo bem? Ele está falando de conjunto de livros a respeito daquele conhecimento lá. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da literatura que é uma arte literária, né? Certo? Tudo bem? Certo. Tá. Então, o raciocínio dele, do texto inteiro, é esse. Né? Então, o que é literatura? Primeiro critério, escrita imaginativa, ficção. Daí ele mostra como
existem textos não ficcionais que são considerados literários. Então, aqui a gente falou do Padre Vieira, a gente falou da Carta do Caminha, a gente falou dos Sertões do Euclides da Cunha, né? Depois, ele vai discutir que a oposição entre fato e ficção depende do ponto de vista, né? Varia conforme a época, conforme as crenças. Por exemplo, hoje em dia eu posso dizer assim, a mitologia grega é ficção, né? Só que na época dos gregos não era ficção, né? Na época dos gregos era a religião deles, certo? Ou então, vamos supor assim, a Guerra de Troia é um fato histórico, né? Ou é um fato ficcional? Ou a lenda do rei Arthur, certo? Então, bom, depende da época, né? Para determinada época pode ser que fosse mais real, né? Eu não lembro exatamente os exemplos que ele usa, mas a gente pode tentar pensar um pouco assim, né, a respeito. Viu, professor? Ele fala também da Bíblia, né? Do Velho Testamento lá. Por exemplo, sim. Ele fala que alguns falam que a Bíblia é um livro ficcional, em alguns pontos, outros não. Entre essa questão também. Isso. Conforme a crença, varia conforme a crença, né? Daí depois ele vai dizer assim, e além disso, nem tudo o que é ficção é literatura. Então, exemplo, histórias em quadrinhos, romances de banca de jornal, né? Tipo, hoje em dia nem tem mais banca de jornal, né? Mas, enfim, tem um monte de história. Lógico que tem, professor. Dá para contar nos dedos quantas tem numa cidade, né? Pouquíssimos. Mas, enfim, eu não sei se vocês sabem, aqueles livros que vende na banca com um monte de história, assim, romântica, essas coisas, né? Bom, aquilo não é literatura, né? Mas é história ficcional, certo? E outros textos não literários, por exemplo, históricos, filosóficos, científicos, eles podem ser escritos de forma criativa e imaginativa. Então, significa que esse critério sozinho, ele não é suficiente, né? Por quê? Porque tem um monte de coisa que não cabe nesse critério de escrita imaginativa ficção que a gente considera literatura, e tem coisas que que cabem nesse critério, escrita imaginativa ficcional, mas que não é literatura, certo? Tudo bem? Então, até aí é um critério só que ele discutiu, né? Daí ele vai falar, bom, a gente pode pensar de outra forma. Um segundo critério, que é esse aqui. É a linguagem utilizada de uma forma peculiar, que alguém comentou também, né? E daí, aqui que ele começa com a história do estruturalismo, né? Ou do formalismo, né? Dos formalistas russos, e depois os estruturalistas também, né? Que é o quê? Tentar encontrar na característica da linguagem. A maneira como a linguagem é usada é diferente na literatura. Então, aquilo que faz com que um texto seja literário tem a ver com isso, com a forma como o texto é escrito. O texto, ele é escrito não simplesmente para transmitir uma mensagem, como a gente usa a linguagem no dia a dia, certo? Então, por exemplo, alguém falou do Camões, ou ninguém falou do Camões? Mas, enfim, o Camões. Não, ninguém falou do Camões. Mas vamos supor, um poema do Camões, né? Poema do Camões, o valor dele, ou a principal característica dele,
ou a função dele é transmitir uma mensagem, ou mais do que tudo a gente aprecia o poema pela forma, né? Pela forma estética, né? Pela métrica, pela rima, pelo ritmo, né? Pelas imagens, certo? Então, é a maneira como o texto é escrito que importa, e não tanto a mensagem, certo? Tanto é que... Professor, Oi. então, se, por exemplo, eu quiser escrever uma carta familiar, um exemplo, dependendo da linguagem empregada, ela pode se tornar literária. Pois é, tão simples assim, mas é. Não é tão simples por quê? Porque depende de um conjunto de leitores concordar que aquilo é literatura, certo? Então, você escreveu uma carta para, sei lá, sua irmã, eu não sei se você tem irmã, mas enfim, você escreve uma carta para um familiar seu. Você pode escrever bem pra caramba, né? Ter muito domínio da linguagem, usar imagens, metáforas e tal, mas se os únicos leitores seus forem os seus familiares, então dificilmente aquilo vai ser literatura, entendeu? Mas então depende da aprovação de leitores, do público? Sim, depende. Mas a gente não chegou lá ainda. A questão é que ele está tentando encontrar algo que defina o que é literário. E ele vai mostrar aqui. Ele vai discutindo característica por característica, ou critério por critério, até que no final ele vai chegar à conclusão de que nenhum critério é suficiente. Nenhum critério sozinho é suficiente, né? E, por outro lado, ele vai dizer, mas isso não significa que qualquer um possa dizer que qualquer coisa é literatura, né? Certo? É muito complexo, professor. É complexo porque é humano, né? É humano. Sendo humano, não tem uma definição exata, né? Certo? Científica, né? Científica no sentido assim de preciso, todos concordam e acabou. Não, não é assim, né? Mas voltando ali para o raciocínio dele. Daí ele vai explicar o que é isso, esse desvio da norma, estranhamento, desfamiliarização. Tem esse autor que vocês devem conhecer, né? Dos tempos de graduação, o Jacobson, que ele vai falar das funções da linguagem. Lembram dele? Que as funções da linguagem, ele vai falar assim, toda situação de comunicação tem um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, um contexto, um referente, um não sei o quê. E a linguagem, da maneira como ela é usada, às vezes ela se centra mais numa função ou em outra. Então, por exemplo, se o meu objetivo, em primeiro lugar, é transmitir uma informação, então a função é tal. Se o meu objetivo é estabelecer um contato, então a função é fática. Se é isso, se é aquilo. E a função da linguagem literária, que é a poética, né, vai se concentrar na mensagem, na maneira como a mensagem é construída, certo? E não no conteúdo, né? Então, é uma tentativa de pensar racionalmente naquilo que define um texto literário, né? Daí, ele vai falar assim, bom, então, segundo esses autores, o que define um texto literário é o fato dele se diferenciar do uso normal da língua, do uso cotidiano da linguagem, certo? Só que o que o Terry Eagleton vai falar? Ele vai falar, bom, em primeiro lugar, não existe um uso cotidiano, só um uso da linguagem, certo? Porque se a gente está dizendo assim, bom, o que é literário é o que foge da norma,
Mas a própria norma não é uma coisa só, né? Então, se a gente pensar na língua portuguesa, né, no dia a dia, a gente pode usar a língua de várias maneiras diferentes, né? Então, a maneira como eu falo com vocês é uma, mas a maneira como eu falo em casa é outra, né? Ou a maneira como vocês falam com seus alunos é uma, mas a maneira como seus alunos falam no dia a dia é outra, né? E assim por diante. Ou se a gente for para outra região do país, né? Ou, enfim, vocês sabem disso, né? Então, se não existe uma norma tão clara, né? Então o desvio da norma não é tão claro assim também, para dizer, isso é diferente da norma. Só que a norma propriamente não é uma coisa só homogênea, certo? Então, então isso é uma coisa que problematiza essa definição, né? Então, não existe uma linguagem normal homogênea. Ela varia de acordo com o falante e a situação. E também muda conforme o tempo, certo? Então, a maneira como o Camões escreve, né, é diferente da maneira como o Bilac escreve, certo? E assim por diante, né? Ou Mário de Andrade, outro de Andrade, totalmente diferente. Ou mesmo alguém que não seja escritor de literatura, né? No século XV, XVI, era outra língua, né? Então, como saber o que é literário e o que não é literário, sendo que aquilo que é a linguagem cotidiana vai mudando, muda conforme o tempo, muda conforme o lugar, muda conforme o contexto, certo? Depois ele vai dizer também que nem todos os desvios linguísticos são poéticos, né? Vocês que são professores de língua portuguesa devem estar estranhando a trema aqui que caiu, né? Mas é que quando eu fiz essa anotação ainda não estava a norma a ortografia ainda não tinha a última atualização. Mas enfim, nem tudo que é desvio da norma linguística é poético, né? Quer dizer, uso diferenciado da linguagem. Bom, por exemplo, as gírias, né? Gíria é uma coisa que está sempre mudando, né? E é sempre um desvio da norma. Mas é literatura, né? Não, certo? Não pelo menos da maneira como a gente entende a literatura como aquela disciplina que eu leciono, né? Nem toda... Bom, e existem outras maneiras de utilizar a linguagem chamando atenção para a forma, né? Por exemplo, na publicidade tem um uso bastante criativo da linguagem, mas isso não significa que eles estão fazendo literatura, né? E, finalmente, nem toda linguagem literária é estranha no sentido em ser um desvio da norma. Por exemplo, um romancista como Graciliano Ramos, ele utiliza a linguagem de uma forma muito menos diferente, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Guimarães Rosa, né? Certo? O Graciliano Ramos, ele é conhecido pelo estilo mais sóbrio da linguagem, né? Então, nesse sentido, é bem mais tranquilo compreendê-lo do que compreender Guimarães. Nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Pode ter outros aspectos em que ele seja mais
complexo e profundo, mas isso daria uma outra discussão, certo? De qualquer maneira, a gente já percebe que esse critério de falar que literatura o texto literário é aquele que se constrói através de um desvio da norma, um estranhamento, uma desfamiliarização, esse critério também é problemático, né? Por todos esses motivos que eu citei, certo? Daí, na sequência, ele vai citar um outro critério, que é o discurso não pragmático. Ou seja, o texto literário ele não tem uma função prática, né? Então, eu leio um conto não para aprender a instalar um chuveiro, por exemplo, né? Eu não leio para tal coisa. Eu leio pela própria leitura, né? Eu não leio para saber sobre história, ou sobre qualquer coisa, ou sobre filosofia, ou qualquer outro tipo de... né? Eu leio pela leitura, pela fruição, pelo prazer da leitura, né? E assim é a arte de um modo geral, né? A pessoa dança não para se locomover de um lugar para o outro, né? Então, da mesma maneira, o texto literário ele não tem uma função prática, pragmática, certo? Daí, como em todos os outros casos, ele vai discutir esse critério, mostrando como esse critério também não é suficiente, né? Então, primeiro ele vai explicar que critério é esse. O texto literário não tem uma aplicação prática imediata. O leitor busca no texto literário uma significação mais ampla ou mais profunda, que é uma outra questão também, né? A gente lê e fica interpretando, né? O que quer dizer isso, né? O que esse texto diz? Não é assim? Ou um poema do Manuel Bandeira, né? A gente fica interpretando lá. Parece que aquele poema revela um sentido maior a respeito de algo, da vida, da morte, do amor, sei lá, né? Do que a gente está acostumado a pensar de um modo geral, certo? Então, aí que ele faz as piadas que ele faz aquela piada do alguém pode ver uma placa no metrô dizendo não, é outra piada que ele fala aí, que ele faz aí. Que o cara tá muito bêbado, pode ver um aviso e falar, nossa, é verdade, como se fosse uma grande reflexão, né? Mas a questão é assim, daí não é um critério muito objetivo, porque a maneira de ler depende do leitor e não do texto em si, né? Quer dizer, o modo como eu leio um texto, eu posso ler um texto de história apreciando o estilo, acima de tudo, né? Que, de um modo geral, a gente não faz isso, né? Mas se a gente pegar os autores antigos, né, de história, a gente não vai ler tanto pelo valor histórico, mas talvez para ver o estilo, no sentido de valor histórico no sentido de fidelidade aos acontecimentos, né? Ou eu posso ler um poema buscando informações históricas, que é o que o exemplo que ele cita, né? Ou seja, isso não é uma característica do texto em si, né? Mas é a maneira como eu leio, certo? Tem a ver com a minha atitude ao ler, né? Então não dá para eu definir o texto literário por uma coisa que depende da atitude de cada leitor,
Dá para entender o que eu estou falando? Então, por isso que, por exemplo, um texto que, a princípio, é histórico, acaba se tornando literário, porque as pessoas passam a ler como literatura, no estilo, observando o estilo, por exemplo. Né? Sim, tem a ver com a interação do texto, a interação de texto e leitor. Só que não de um texto, de um leitor individual, né? E basta que eu leia assim para transformar aquele texto em literatura. Né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Mas, por exemplo, a gente citou a Carta de Caminha. Né? A Carta de Caminha é um marco na literatura brasileira, mas será que é por causa do estilo? Né? Será que é porque a carta é muito bem escrita? Então, é também pela aceitação do público, né? Também pela aceitação do público. E agora, esse público, na verdade, não é qualquer público. Não é qualquer público. Na verdade, assim, é uma tradição meio escolar, universitária, que acaba elegendo aquele texto lá para fazer parte da literatura. Né? Agora, no caso da Carta de Caminha, eu acho que mais do que tudo é porque, assim, é como se fosse o primeiro texto em língua portuguesa falando sobre o país. E depois, documento histórico, né? É um documento histórico, mas ele vai ser muitas vezes recuperado pelos escritores de literatura. Por isso que ele passa a se tornar um texto literário. Né? Agora, eu não acho que o Pero Vaz de Caminha tenha um estilo muito diferente para que seja um escritor de literatura. Certo? É mais pela questão histórica e pelo diálogo que os escritores posteriores acabaram estabelecendo com a Carta de Caminho. Né? Agora, o Euclides da Cunha, ou o Padre Vieira, daí sim eu acho que é bastante pelo estilo, né? Certo? Mas isso significa o quê? Significa que as pessoas começaram a ler aquilo apreciando, acima de tudo, o estilo, né? Ou, no caso do Padre Vieira, a gente pode falar isso com mais... a gente pode entender isso com mais clareza, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem aquela fé cristã, ou seja, não está lendo pelo aspecto religioso do texto, né? Mas está lendo, por exemplo, pela habilidade na argumentação. Né? Mas, enfim, voltando... E é fantástico, né, professor? As comparações do Padre Antônio Vieira é fantástico mesmo. Sim. Ou seja, a maneira de ler depende do leitor e não somente do texto, né? Eu posso ler um texto de história apreciando o estilo, eu posso ler um poema buscando informações históricas. Daí ele fala assim, bom, o critério de que o texto literário é um discurso não pragmático também traz outro problema, porque tem vários outros tipos de discurso que não são pragmáticos, mas não são literários, certo? Por exemplo, piada, né? A pessoa começa a contar uma piada, né? Não tem uma função prática, né? Não tem uma na vida. Mas não é um texto literário, certo? Bom, daí ele vai problematizar ainda também a ideia de que exista uma diferença muito clara entre o que é prático e o que é não prático, né? Então, por exemplo, estudar matemática, né? Tem uma função prática, né?
Quer dizer, bom, se eu utilizar o meu conhecimento de matemática para inventar uma máquina, daí tem uma função prática. Mas o estudo científico por si só não tem uma função prática, é a busca pelo conhecimento, né? Certo? Eu estudo porque eu tenho uma curiosidade a respeito das coisas, né? Eu quero compreender, mas compreender o mundo não tem uma finalidade prática, né? de atuação na vida, certo? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Ou melhor, na verdade ele está dizendo assim, o limite entre aquilo que é útil ou não é útil é difícil de estabelecer, certo? Porque a ideia de função prática tem a ver com utilidade, né, das coisas, né? Certo? Bom, em determinados contextos, os textos literários têm aplicação prática. Exemplo, rituais religiosos, né? Então, o sermão do Padre Vieira, na época em que ele era escrito, ele tinha uma aplicação prática. Era um sermão, né? Era para converter, era para doutrinar, enfim, era para fortalecer a fé, enfim. Tinha uma função prática no ritual religioso, o sermão, certo? Então, e esse critério também, por si só, ele não é suficiente, né? Então, a gente já viu 3 critérios. 1, escrita imaginativa. A gente discutiu os problemas que esse critério tem. 2, linguagem utilizada de forma peculiar. A gente viu também os problemas que ele tem. Discurso não pragmático. A gente também viu que não é o suficiente. Certo? Tá. Depois, o 4º critério. Discurso altamente valorizado, né? Então, literatura, o texto literário é aquele que eu valorizo e falo, nossa, é uma grande obra, né? Só que daí o valor do texto não está nele, no próprio texto, mas na relação que se estabelece do leitor ou do público com o texto, né? Então ele vai mostrar, por exemplo, um texto, ele pode ser inicialmente classificado como filosófico ou histórico e depois passar para o cânone literário e vice-versa, né? Então, a gente citou alguns exemplos aqui, né? O Euclides da Cunha, inicialmente era um texto histórico, né? Mas hoje em dia a gente vê como um texto literário, né? Pode ser que tenha algum texto literário que depois se torne uma fonte para um historiador e passe a ser conhecido mais como documento histórico do que texto literário, né? Assim, eu acredito que jamais vai perder o caráter de texto literário, mas é uma fonte também de história, Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, né? É as duas coisas, é uma obra literária e tem caráter histórico, né? Sim. Agora, o que ele está falando, eu acho que é uma coisa que depende de um processo de um público mais longo. De um processo histórico mais longo, assim. De alguns séculos, né? Passados tantos séculos, aquele texto que inicialmente era literário, agora é uma fonte histórica e aquele texto que era histórico ou outra coisa, agora é visto como literatura. Alguma coisa desse tipo, né? A literatura brasileira é relativamente mais recente, né? Por isso que é mais difícil. Professor, Oi. você está querendo... eu não sei se eu entendi.
mas os textos eles vão mudando de acordo com a necessidade de cada época, de cada sociedade. Sim, sim. É isso que ele está falando também. A coisa que ele fala é da própria interpretação, né? A interpretação que Exatamente. é isso mesmo, né? Cada Professor, interpretação. é só complementando isso aí que a Lu falou, que eu estou falando, inclusive, eu estava pesquisando aqui, ele teve algumas versões publicadas, né? E essas versões dele, também está falando aqui que é de acordo com aquela linguagem, ele procura estudou algumas linguagens anteriores, né, e procura estudar a evolução. Pelo menos está falando aqui. Eu queria saber se realmente é isso Não, mesmo. de qual texto você está falando? O de introdução. Não, Alô? eu não entendi a sua pergunta. Não, eu estou fazendo um comentário. Ah, É porque a Lu falou que ele passa uma ideia para a gente que há uma evolução no ensino na literatura em si, certo? Aí eu estava pesquisando aqui e fala que esse livro dele de introdução tiveram 3 publicações, certo? E cada publicação ele fez um estudo de acordo com determinada linguagem, uma teoria, vamos dizer assim. Aí isso é verdade mesmo? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? não, eu acho que você interpretou de uma forma meio errada alguma coisa que você leu. Porque pode ser que esse livro tenha tido várias edições, mas não é que a cada edição ele mudou muita coisa, não. Talvez ele tenha acrescentado uma coisa ou outra em alguma edição mais recente, né? Mas não fez uma grande reformulação no livro, não. E esse capítulo, ele continua igual. Essa introdução ao livro, ela não mudou. Entendi, mas essa reflexão ele faz, confirma? Essa reflexão de que é importante que durante, né, essa... Será que ele caiu? Bom, acho que ele teve algum problema, né, na conexão. Bom, mas voltando aqui. A questão é assim, que um texto... A internet está muito ruim. Fala. Você caiu, César? Meu áudio está cortando. Aham. O seu microfone, ele aparece cortado, com o áudio fechado. Pronto, tá. O sinal. Não, pode continuar, professor. Pode continuar que a gente vai... Não, então, porque você está falando do texto do Teorírico, né? Mas a discussão anterior era dos textos literários no decorrer dos séculos, né? Que aquilo que é considerado literatura numa determinada época pode depois ser considerado um texto de documento histórico. E aquilo que é um documento histórico pode ser considerado literário depois, certo? Então, mas esse raciocínio não está ligado ao livro dele também, não? Pelo que eu entendi, sim, está ligado. É isso que eu quis dizer também, por isso que eu fiz essa comparação. Tanto no livro dele, quanto no comentário que o senhor fez, eu estava debatendo. Tá, assim, o livro dele, mas o fato dele ter mais de uma edição não tem muita relação com essa ideia. Não, assim, eu não quis dizer só do livro em si, do material do livro, a edição do livro. Mas que ele faz, que ele debate com relação aos tempos, né, a decorrer a linha do tempo. Sim. Né, que a literatura ela vai evoluindo, foi isso que eu quis dizer, eu acho que eu perdi na explicação um pouco. Então, em primeiro lugar, não significa que a literatura evolui, né? Porque a ideia de progresso não cabe muito aqui, né?
de dizer, a literatura moderna é melhor do que a medieval, que por sua vez é melhor do que a da antiguidade. Não existe isso, né? A questão é assim, a maneira como a gente interpreta os textos vai mudando, né? Então, uma tragédia grega, por exemplo, né, que tem muitos séculos, o Homero, muitos séculos, né? Cada época vai lendo de uma maneira diferente. Isso é uma das coisas, né? Outra coisa é assim, o fato de considerar literário ou não vai mudando. E o que o Terry Eagleton está falando é assim, vai mudando tanto que pode chegar um momento que não se considere mais que Shakespeare é literatura, né? Daqui a, sei lá, 3.000 anos, né? Quem garante que o Shakespeare vai ser considerado literatura ainda, né? Bom, é verdade, ou seja, não tem nada de estabelecido muito definitivamente no estudo da literatura, né? Mas a questão também é assim, daqui a 3.000 anos, talvez nem exista mais planeta Terra, né? Então, claro que as coisas são muito incertas, nada é definitivo. De certa maneira, é isso que ele está querendo dizer, né? Tudo bem? Então, o Machado de Assis é um dos autores mais valorizados para nós hoje, né? Na literatura brasileira, Machado de Assis é central, né? Só que daqui a 5, 6 séculos, talvez não seja mais. Talvez não seja nem mais considerado um grande texto literário, né? Dá para entender o que estou querendo dizer? Sim, professor. Tá, Dá para entender. A literatura vão mudando com o tempo, né? Isso, vai mudando. Sim, professor. Vai mudando tanto que aquilo que é considerado um literário numa determinada época, em outra época pode deixar de ser. Pode não ser. Isso, E aquilo que não é considerado texto literário numa determinada época, numa outra época pode ser considerado, certo? Ludmilla. Oi? Ludmilla. Pensadores contemporâneos, eu acho assim, tão fraquinho o pensamento deles. Tem gente que fala que é literatura. É só um exemplo, professor, para ver a mudança de época e de padrões, entendeu? Uhum. Porque numa época jamais seria considerado, aí de repente passa a ser. Sim, é isso. Tá bom, acho que eu entendi. Obrigada. Daí o último critério é beleza. O texto literário é um texto esteticamente elevado, né? Assim, que bonito, né? Mas daí ele vai falar, bom, mas esse é o critério mais subjetivo de todos, né? E também vai dizer assim, que existem textos ruins, né? Ou seja, poemas ruins, que são literatura, embora seja má literatura, né? Por exemplo, tem um poeta do romantismo brasileiro que ninguém fala que é um grande poeta, mas ele é o primeiro poeta do romantismo brasileiro, né? Eu nem sei o nome dele de decor, mas se vocês pegarem um livro didático de literatura brasileira, eu vou pegar aqui o Alfredo Bloch. Joaquim Manuel Macedo, será, professor? Não é. O Joaquim Manuel de Macedo. Gonçalves de Magalhães, não? Isso, Gonçalves de Magalhães. Ninguém fala, nossa, que grande poeta. Gonçalves de Magalhães.
Ninguém fala, meu Deus, que poema belíssimo. Mas ele está aqui, né? É literatura. Uhum. Então, não significa... esse critério de beleza, ele também é questionável, né? Além de tudo, de todos esses critérios, talvez seja o mais subjetivo, né? Certo? A E beleza noite está nos da olhos de quem vê. Professor, a beleza está nos olhos de quem vê. Professor, se fosse questão de beleza, Noite na Taverna, né? Porque, Aqueles entendi o que você está querendo do dizer. Augusto É. Anjos, Não. Augusto dos Anjos. De quem que é? Álvares É o Álvaro de Azevedo, né? Álvares de Azevedo. Noite da Taverna é só contos macabros, né? Sim, pois é. Pois é. Bem observado. Mas a questão daí vai ser da linguagem, né? É bem escrito e não o conteúdo é bonito, né? Certo? Mas enfim, então... Oi. Eu fiz um comentário assim, da forma como foi construída aquela linguagem. Isso, é isso aí. A Luciane falou Augusto dos Anjos também, né? O conteúdo dos poemas é macabro, é cheio de, né? Sinistro, mas é legal. É sinistro. O senhor gosta muito de Augusto dos Anjos? O senhor lê bastante? Como... Sim, eu gosto, mas não sou... não, para mim não é um dos maiores, mas sim, é um grande autor. É um grande... Muito bom, né? É um grande poeta, Só porque tem o nome dele, professor. Eu nem tinha reparado se Augusto, verdade. Mas eu sou mais leitor de prosa, né? E mais do século XX, metade do século para frente. Né? É leitor contemporâneo, professor moderno. O autor que eu estudei é o Murilo Rubião, né? Que é um contista mineiro que tem a ver com o fantástico. De certa maneira, tem alguma coisa a ver com Noite na Taverna. Mas não... eu acho o Murilo Rubião melhor do que Álvares de Azevedo. Mas, enfim. Então, o critério da beleza é o mais subjetivo de todos. E, além disso, a má literatura, que não é bela, né? Esse Gonçalves de Magalhães, que eu nunca vi nenhum crítico elogiando ele. Mas todos eles colocam ele, o Gonçalves de Magalhães, como autor de literatura e tem uma importância na história da literatura, né? Tá. Daí a conclusão. Não existe nenhum critério absoluto para definir o que seja literatura ou não literatura. Bom, é assim no campo das ciências humanas, ou no campo das humanidades, né? Porque, bom, estudo literário não quer ser científico, certo? E também eu não vou estudar música porque eu quero ser cientista, né? Eu não vou estudar cinema para ser cientista, né? Então não tem critério absoluto exato para dizer o que é literatura ou não, né? Aliás, se o seu aluno pergunta assim, por que a gente tem que estudar isso, né? O que é isso e por que a gente tem que estudar isso? Significa que ele não está gostando, né? Certo? Então, mais do que tudo, a gente tem que despertar o gosto antes de despertar a compreensão da importância, né? Despertar o gosto pela coisa, né? O cânone literário, quer dizer, depois de ele apresentar alguns critérios e mostrar como nenhum desses critérios é suficiente para definir o que é literário ou não literário, ele começa a discutir determinadas ideias mais gerais, né? Mas chegando na conclusão, né? Meio que tentando fechar a reflexão, né?
Então, o cânone literário é um conjunto de obras consideradas importantes numa determinada tradição, né? Esse cânone literário é uma construção, né? Então, é um grupo, e não um grupo fechado, mas um grupo que vai mudando de acordo com a história, né? E mantendo ou reformulando aquilo que considera que são as obras fundamentais, por exemplo, na literatura brasileira, ou portuguesa, ou de qualquer outra nacionalidade, né? A interpretação que fazemos dessas obras varia com o tempo. Sendo assim, o seu significado é construído e reconstruído a cada época. Sim, foi o que eu falei, né? Por exemplo, uma tragédia grega, ela não vai ser lida e interpretada da mesma maneira o tempo inteiro, durante séculos e séculos, todo mundo lendo da mesma forma e interpretando da mesma forma, né? Porque o pensamento do ser humano vai mudando, né? Então, por exemplo, o Édipo Rei, só para citar a tragédia grega mais conhecida de todas, né? Só tem essa interpretação psicanalítica com a psicanálise, né? Antes disso não pode ter, né? Como se lia o Édipo Rei no século XVI? Não faço a menor ideia. É um estudo que se eu quiser saber como era, eu tenho um estudo histórico que eu tenho que fazer, né? Certo? Mas, bom, o Shakespeare, como era lido o Shakespeare, sei lá, no século XIX, como é lido hoje, né? E assim por diante, né? Daí ele vai falando assim. Então, é tudo muito subjetivo, mas mesmo a diferença entre o que é objetivo e o que é subjetivo não é algo completamente absoluto, né? Como se tivesse uma separação muito clara. Isso é subjetivo, isso é objetivo. E o que é objetivo a gente deve estudar, o que é subjetivo a gente não deve, certo? Que é uma ideia muito simplista, né? Então, ele vai citar uns exemplos assim. Vamos supor que alguém diga, tal catedral foi construída na época, no ano de 1600 e pouco. E parece um fato objetivo. E o outro fala, essa catedral é de um magnífico estilo barroco, né? Parece que a primeira afirmação foi construída no ano X, é objetivo. E o magnífico estilo barroco é subjetivo, né? A princípio a gente vai dizer isso. Mas ele vai falar, bom, mas o próprio fato de dizer que a catedral foi construída no ano X tem um grau de subjetividade. Por quê? Porque significa que para o meu conjunto de valores, o ano em que a catedral foi construída é algo relevante, né? Certo? E por outro lado, o magnífico estilo barroco não é uma coisa completamente subjetiva. Por quê? Porque a própria ideia do o estilo barroco tem a ver com algo muito mais geral do que o meu próprio juízo pessoal, né? Então, na verdade, a separação entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo não é tão clara assim, né? Dá para entender o que eu estou falando? Por exemplo, porque a gente está muito mergulhado na nossa cultura e na nossa maneira de pensar, né? Mas vamos supor que eu vá para uma comunidade, me mudar para uma comunidade selvagem, sei lá. E daí alguém queira saber algo de mim, eu falo, bom, eu tenho tantos anos, né? Dependendo da sociedade, aquilo, a idade pouco importa, né? Vamos supor. Né? Dá para a gente perceber que a maneira como a gente pensa
tá muito arraigada de tal forma que a gente não consegue sair dessa maneira como a gente pensa e se olhar de fora, né? Então, muitas coisas que a gente considera completamente subjetivo ou completamente objetivos, como, por exemplo, a idade, né? Talvez não seja tão objetivo assim, né? Porque o próprio fato de ficar contando a idade já diz bastante sobre a sociedade em que a gente vive, né? A gente considera que é relevante contar a nossa idade, né? Dá para entender o que eu estou falando? Sim, professor. Aham. Tá, então tudo isso ele está querendo dizer assim, que não é porque tem um grau de subjetividade muito grande no estudo da literatura que isso pode ser completamente aleatório, né? E que não importa, então não vamos estudar porque é subjetivo mesmo, né? Não é isso, né? Bom, outra coisa que ele fala, nenhuma afirmação é completamente neutra, né? Então, e nesse sentido, nenhuma afirmação é completamente objetiva, né? As preferências pessoais, gostos, também não são completamente arbitrárias. As nossas opiniões são, de certo modo, determinadas historicamente, pelo contexto, né? Certo? O contexto histórico e social vai moldando as nossas opiniões, né? Então, o fato de eu gostar de determinada música, determinado tipo de música, ou me identificar mais rapidamente com determinado tipo de texto, tem a ver com todo o contexto em que eu vivo, né? Daí vocês podem tentar pensar nos alunos de vocês, né? Eu levo lá 3 poemas diferentes. A maioria gosta de tal poema. Por que será? Porque tem a ver com a realidade deles. Por Eles se exemplo. identificam. Por exemplo. Bom, então tudo isso ele está dizendo para relacionar com o conceito de ideologia, né? Então, o que é ideologia? É a maneira pela qual aquilo que dizemos e no que acreditamos se relaciona com a estrutura de poder e com as relações de poder da sociedade em que vivemos, certo? Então, não importa, assim, que tudo seja aparentemente muito subjetivo, na verdade, isso que é um gosto pessoal, está muito relacionado com a sociedade como um todo, né? Então, por isso que, bom, eu escrevo uma carta, dependendo da maneira como essa carta é escrita, ela pode ser considerada literatura, não depende só de mim, né? Não depende só de um grupo específico, mas depende de uma relação de poder com a sociedade como um todo, né? Certo? Então, dificilmente eu vou ter tanto poder assim para que uma carta minha seja considerada literatura de tão bonita que ela de tão bem escrita que ela é, né? Professor, eu li um livro ali, um desses que vocês indicaram, que o autor diz que quanto mais distante a literatura está do nosso ambiente, né, a gente se interessa mais, né? Essa parte que eu vi ali num desses tópicos que vocês indicaram. Mais ou menos. Diferente do que a professora Luciana falou, né? Quanto mais próximo, eles se interessam mais, né? Mas tem alguns, quanto mais distantes, eles vão se interessar. É o que eu entendi ali na leitura. Não, acho que não é exatamente isso que está escrito, não. Né? Eu não sei de onde você tirou essa ideia, né? De qual texto, né? Mas assim, se for completamente distante de tudo que eles conhecem,
talvez seja mais difícil de despertar o interesse, né? Mas, enfim, o Terry Eagleton, ele vai citar um exemplo de um professor inglês que pegou vários poemas de autores renomados e outros de pessoas completamente desconhecidas. Distribuiu pelos alunos e falou, bom, agora, sem que os alunos identificassem os autores, né? E falaram, agora vocês vão dizer quais são bons poemas e quais não são, né? E daí, de um modo geral, ele percebeu que grande parte dos poemas de autores renomados, os poemas não foram devidamente valorizados, enquanto que de autores completamente desconhecidos foram mais apreciados, né? Então, esse professor queria dizer assim, depende muito da subjetividade mesmo. Só que o Terry Eagleton está falando é que, bom, mas todos os alunos eram da mesma classe social, todos eram ingleses, brancos, homens de classe alta e classe média alta, né? Então, enfim, toda a história da pessoa, o lugar que ela ocupa na sociedade vai influir, né, na maneira como ela valoriza mais determinados textos do que outros, né? Tudo isso para a conclusão dele é assim: a literatura não é algo que possa ser definido de modo absoluto, mas também não é algo completamente arbitrário, né? Então, o fato de os textos literários canônicos no Brasil serem X, Y e Z, né? Esses serem os autores valorizados, fala muito sobre a nossa sociedade, sobre a nossa história, né? Então, por exemplo, atualmente se discute muito a respeito e o lugar das mulheres, das escritoras mulheres, né? Ou dos escritores negros, ou dos escritores indígenas, né? Então, se discute mais esse tipo de questão, né? Então, tende a mudar, né? Tende a mudar porque a sociedade está mudando, então aquilo que a gente considera literatura vai mudando, aquilo que a gente valoriza para que um texto seja considerado literário vai mudando. Então, na medida em que a gente estuda literatura, a gente reflete sobre os textos, mas reflete sobre a própria sociedade e sobre nós mesmos, né? Então, por mais que seja subjetivo, essa subjetividade é um tipo de conhecimento válido, igualmente válido, certo? Tudo bem? Tá, alguém quer perguntar, questionar, fazer mais alguma observação? É muita coisa, professor, que tem que levar em consideração, que tem que se analisar para considerar literário. É muito, 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 Sim. infinitamente mais profundo do que eu até agora pensava. Tá, mas assim, tem que tentar pensar agora o que eu quero propor para vocês, né? É assim, de que maneira isso influi na prática docente, né? O que vocês acham? Porque quando, por exemplo, como o senhor colocou anteriormente, alunos questionam eles. Primeiro ano mesmo, chega lá na aula de literatura e fala assim, o que é literatura? Eles perguntam isso? Muito, professor. Ou agora aula de literatura. Professora, mas o que é literatura? E aí agora, assistindo a aula, ouvindo o senhor falar, é muito complexo para se definir para eles o que é literatura. Mas quando a gente estuda biologia, né? Uma das primeiras coisas que eu lembro fui péssimo em biologia, né?
Mas uma primeira coisa que eu lembro é assim, a biologia é o estudo da vida, né? É o estudo da vida. Mas o que é a vida? O que é vida? Né? O livro de biologia vai dizer assim, a vida é XYZ de uma forma exata e absoluta. Eu acho que nenhum livro de biologia conceitua o que é vida, para daí sim estudar a vida. Né? Entendi o que o senhor falou, mas para chegar no aluno e explicar para ele, por exemplo, com uma única definição ou duas, três, eu não vou matar a curiosidade dele, porque eu também não vou estar definindo de forma eficiente, de forma competente. Uhum. Então, acaba que eu não vou ter condição de definir para ele, literatura é isso, porque se eu tentar fazer isso com poucas palavras, eu sei que eu não vou estar definindo com propriedade. Uhum. E isso para mim é complexo, compreende? Entendo, sim, claro. Mas a questão é assim, você tentar, na minha opinião, né? Você tentar desviar o foco para não que ele pense o que é literatura, mas para que ele goste do texto literário, né? Então, foi por isso que eu disse assim, se o cara tá gostando, ele não vai ficar perguntando o que é isso, para que isso, ou para que isso é pior ainda, né? Por exemplo, ninguém fala assim, o que é chocolate? Para que comer chocolate? Por quê? Né? Se você questiona, é porque você não está gostando, certo? Eu nunca vi uma criança falar assim. Mas é que antes, professor, não deu tempo dele gostar. Não deu tempo. Eu cheguei na aula hoje. Uhum. E ele, nesse primeiro encontro, ele vai me questionar. E eu não vou saber definir. Não, mas você. Então, é isso que eu estou te falando. Foge da resposta. Né? Foge da resposta. Lê um texto, tenta ler um texto que desperte a atenção dele, para que ele se envolva com o texto. Né? Certo? Agora, eu, professor, eu tenho que pensar sobre o que é literatura. Ou até eu gosto de pensar sobre o que é literatura, né? Mesmo que eu não tenha uma resposta muito clara depois. Né? Mas é importante para mim, é importante que eu pense. Só que eu já gosto. Né? E é pelo fato de gostar que eu escolhi essa profissão. Né? Eu já gosto. Então eu posso pensar e me perder e nas reflexões falar, pô, não tem uma resposta clara e exata. Né? De qualquer maneira, nessa reflexão eu vou amadurecendo os meus pontos de vista e tal. Né? Agora, o aluno adolescente, eu acho que tem que pegar por outro lado, tem que pegar os textos que de alguma maneira despertem o gosto dele, em primeiro lugar. Né? E daí, porque eu acho que nenhum aluno na primeira aula vai falar o que é literatura. Né? Que é assim, por exemplo, o que é o ser humano? O que é o ser humano? Sei lá o que é o ser humano. Né? Mas eu conhecendo várias pessoas, eu vou tendo uma ideia melhor do que seja. Né? Certo? É assim, né? O que é a literatura? Não sei, mas se eu ler vários textos literários, daí eu começo, literatura é isso, mas pode ser isso também. Pode ser algo completamente diferente, certo? E, bom, eu vou gostando, então eu vou lendo e não preciso ter uma resposta fechada. Né? Ou até, eu vou dizer uma coisa ainda mais, por exemplo, a gente acha que a matemática é a coisa mais lógica que existe, né? E que por ser mais lógica, o aluno não vai questionar, né? Mas é uma das coisas que talvez mais se questione. Por que eu tenho que estudar isso? Né? Agora, a geometria, né? É lógica pra caramba, é muito precisa. Só que não define o que é ponto, reta e plano. Não define, não tem definição. Né? Certo? Tem as características do ponto. Ele não tem dimensão. Pô, não tem dimensão? Como assim?
né? Ah, mas a gente estuda, né? Mesmo sem saber o que é ponto, reta e plano, a gente estuda geometria, certo? E, bom, se eu falar assim, para que a gente estuda isso? Já significa que eu não estou gostando, né? Então, o que eu estou falando é assim, tenta, é, tenta atrair a atenção do seu aluno para um determinado texto que diga algo para ele. Daí ele vai, a curiosidade dele vai sendo despertada para ler outros textos, né? A Lu Lima, literatura possui várias definições. Sim, não só isso, como nenhuma delas é suficiente por si só, né? Só que isso não significa que eu ter pensado nessas possíveis definições não seja um avanço para mim, como professor de literatura, né? Mas para o aluno, o mais importante não é ficar pensando na definição, é ler. É ler o texto literário e falar, nossa, que legal. Ou, nossa, que coisa horrível. Mas isso me incomoda. Por que me incomoda? Né? Entende o que eu estou querendo dizer? É que nem ver filme, ouvir música, né? O cara que vai no cinema, ele não para na frente da tela e fala assim, o que é cinema? Mas ele vê o filme e se envolve com o filme, né? Professor, esse texto, ele amplia bem a nossa visão sobre o que é literatura, não se define algo específico, né, como foi colocado ali. Não tem assim uma definição, mas esse texto é mais para o conhecimento de do professor, né? Do professor. Sim. Na verdade, assim, esses autores, eles são teóricos da literatura, né? Então, eles não estão pensando na aplicação para o professor em sala de aula, mas eles... sim. Eles estão pensando numa reflexão teórica, né? Só que é uma reflexão teórica de uma matéria bastante humana, e sendo humana não pode ser exata, ou acaba não sendo exata, certo? Tudo bem? Tudo bem, professor. E seria essa leitura que o senhor passou seria a mais específica para a nossa área. No caso, teria outro autor que defina, talvez, literatura, mas esse texto ele é bem mais abrangente, mais... O que o senhor poderia falar sobre isso? Então, existem outros autores que definem literatura, né? Certo? Sim, Então, mas esse texto seria mais adequado para nós, para o nosso... Ou teria outros? Sim, tem outros. A gente vai ver outros. Só que a gente vai mudando o enfoque um pouco, né? Então, um deles é esse, o Terry Eagleton, que é um autor inglês, né? O outro que a gente vai ver é o Compagnon, que é um autor francês, né? Mas, assim, o ser humano se pergunta sobre o que é literatura desde a antiguidade clássica, né? O Aristóteles ali, o Platão, Aristóteles, já estão perguntando o que é literatura. Tentando entender, tentando definir, né? Mas a questão é assim, antes de tentar entender e tentar definir, o ser humano produz literatura, né? E por quê? Né? Bom, porque isso responde a alguma necessidade, né? Como a música. Por que o ser humano faz música? Produz música? Né? Porque gosta, atende a algum prazer, né? E o prazer não é uma coisa desimportante, né? Certo? E assim como conta história, a gente conta história um para os outros. Aí que começa, né? A literatura começa assim, começa com contação de história, né? Eu sento
em volta da fogueira lá e conta história para os outros, né? Certo? Tá, então o que eu quero que vocês façam para contar, como eu falei na primeira aula, né? A gente vai ver alguns tópicos, né? Cada tópico, eu vou propor uma questão e a resposta dessa questão vai valer um ponto, né? Então, para mim, o que é importante agora é assim, o que vocês conseguiram compreender depois da leitura do texto e da aula? E de que maneira isso influi na prática docente de vocês? Certo? Prof, o senhor vai elaborar essa pergunta lá no Classroom? Eu O senhor vai colocar lá, né? Isso, eu elaboro. Coloca certinho. Sim, eu coloco. Tá, mas assim, acessem o Classroom, então, tá bom? Tá bom, professor, vou acessar. Tá. O senhor coloca certinho. Para entrega. Professor. Pode ser para a próxima aula, para o próximo encontro nosso, tá bom? Podem mandar por e-mail. Isso que eu ia perguntar, e-mail, né? Isso. Eu vou formalizar direito a questão, né? E colocar lá, tá bom? O próximo encontro é sobre cânone literário, né? Certo? Eu vou passar a 2 textos, né? Um capítulo de um livro e um artigo, né? E daí, da mesma maneira, a gente tem a aula e depois a questão. Tudo bem? Bom, a data da próxima aula minha tá lá no Classroom, né? Porque o Lucilo vai vir num próximo encontro e depois sou eu, certo? Tá, professor, aqui tá dia 19, ele, e dia 26, provavelmente eu seja o senhor, né? Deixa eu ver aqui direitinho qual é a minha data. 26, é isso mesmo. Então, Bom, vocês estão acessando o Classroom, né? Se quiserem me adicionar em algum grupo de WhatsApp, pode ser bom também para, né, mais ágil, né, a comunicação. Eu vou passar aqui o meu no chat aqui. Se alguém puder me colocar em algum grupo aí que todo mundo tem acesso rápido. Certo? Sim. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Professor, nós temos, para cada disciplina desse semestre, temos um grupo específico do WhatsApp. Por acaso, você quer que a gente construa faça e adicione o professor Lucilo? Sim, pode ser. Eu quero. Agora, o Lucilo tem que perguntar para ele. Tá. Beleza, então. Tá. Vocês têm o contato dele? Eu acho que seria interessante o senhor perguntar. Tem como? Tá bom, eu pergunto. Para ele? Eu pergunto. Assim que seria melhor, principalmente como aluno. Beleza. Assim que vocês criarem o grupo e me adicionarem, eu pergunto para ele. Beleza, então, fechou. Tá bom? Então eu vou agora já, né, depois que a gente terminar aqui, eu vou lá no Classroom e eu vou já postar os textos da próxima aula e a questão dessa aula aqui. Tá bom? Ok, professor. Tá. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Mais alguma coisa? Não? Já pode sair, professor? Se vocês Muito não obrigada, mais, professor. Se vocês não tiverem mais pergunta, mais nada,
é isso por hoje. Eu agradeço a participação de todos. E eu vou subir o vídeo no YouTube assim que possível, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, até a próxima. Obrigada, professor. Tchau, professor. Graças pela aula. Valeu, professor. Até a próxima.